Oi Deusa, seja muito bem-vinda. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade feminina. E sim, há uma forma feminina de cultuar o que é espiritual. E aí eu vou explicar o porquê, né, para a gente não entrar nessa de segregação. Ué, Bruna, então tem uma espiritualidade masculina, uma espiritualidade feminina? E eu quero já abrir o vídeo dizendo que é legal que a gente tire o gênero dessa conversa, tá bom? E eu vou explicar o porquê desse termo, né, espiritualidade feminina. Historicamente, né, culturalmente, nós crescemos, né, já numa sociedade patriarcal, já com influências de religiões, né, que são patriarcais, né, onde pregam que Deus é unicamente Pai. E a gente vai crescendo dentro desse contexto do masculino, né, dentro dessa dominação. E é claro que não é comum a gente se perguntar se existe uma forma espiritual de cultuar, né, o que é feminino, se a gente nem relaciona Deus com o feminino, né, porque isso foi retirado. E aí está a grande chave, né? Se foi retirado, é porque era algo que, de uma certa forma, ameaçava quem estava naquele poder, né? E se essa predominância, né, estava sendo do masculino, né, dos homens, é claro que a mulher e as coisas que vinham dela, incluindo, né, suas características próprias espirituais, como o curanderismo, como a intuição, né? Quantas vezes as mulheres foram associadas a serem oráculos, né? Hoje a gente chama cartas, decks de oráculos, mas antigamente, né, essa comunicação com o espiritual para que fosse passado para os humanos era todo feito por mulheres. Então nós temos características espirituais próprias que nos foram tiradas à medida que intitularam aquilo como bruxaria, como, enfim, né? Escolheram que aquilo era negativo e retiraram de nós as nossas características inatas, intrínsecas, essências de alma. Então, eu quis criar esse vídeo hoje porque, falando da minha experiência pessoal, né, quando eu comecei a nutrir, né, a resgatar essa espiritualidade feminina, eu comecei a valorizar os meus dons, os meus talentos, eu comecei a ver Deus como integração, né, e não como segregação. Ele é unicamente de uma polaridade. Tá? Então eu comecei a enxergar que eu também era divina, né? Eu comecei a me autorizar, né, a me ver como sagrada, a me achar sagrada, a achar que o que sai de mim é sagrado, né? Minha fala, minha menstruação, minhas criações, tudo que foi ensinado pra gente, que é um pecado, que é uma mancha, etc., eu comecei a amar. Eu não sei se você aí do outro lado já assistiu, mas é uma dica do meu coração pra você. Uma série chamada Tenda Vermelha. Só tem 2 episódios, tá? Mas é muito profundo e você vai entender bem o que eu tô falando. Nessa série, as mulheres da comunidade, elas se retiram para uma tenda vermelha, tá? Que foi inspiração para essas paredes aqui. Então, aí já era comum nas antigas sociedades esse deslocamento das mulheres para ter um lugar apenas delas, tá? E aí fica bem claro ali na série quando você assiste. Então as mulheres aprendiam muitas coisas juntas, umas com as outras, né? Elas conversavam sobre sexualidade, elas ensinavam, né, coisas às menininhas, né, que estavam entrando ali na fase da menarca, né, que é a primeira menstruação. Então tinha esses ensinamentos, né, de como ela deveria fazer, né, que a partir dali ela tinha se tornado uma mulher. E, enfim, curandeirismo, né, parto,
Tudo isso era ensinado de mulher para mulher, de útero para útero. Inclusive de deusas, né, de representações do que é divino, porém colocado como uma mulher, né? Aqui são duas representações bem reais, essa acho que mais antiga ainda, né? Bem mais desse tempo que eu estou, enfim, trazendo aqui para vocês, relacionado a essa série, a deusa Ísis. Então, essas mulheres elas se reuniam para cultuar coisas que só existiam dentro delas, que só ressoava com a alma delas, as emoções, as intuições, os sonhos premonitórios, tudo isso que faz parte desse universo místico e sensual do feminino, tudo isso que ensinaram pra gente que é sujo, mas que na verdade faz parte naturalmente da nossa espiritualidade feminina, tá? E talvez você esteja aí surpresa, meu Deus, eu nunca relacionei que sangue menstrual tivesse a ver com uma espiritualidade feminina. Eu nunca relacionei que o teu próprio corpo gerar alimentos para os teus filhos, o teu próprio corpo gerar, quer dizer, você é uma deusa encarnada, né? Você está gerando uma nutrição. Eu nunca relacionei isso com espiritualidade. Nossa, eu nunca pensei que o meu útero fosse um canal entre céu e terra, porque realmente, né, um espírito se torna carne em mim e ele vem para o mundo. Entende? Quando eu coloco nesses termos, talvez para você aí já chegue com um ar mais espiritual. Sabe? E isso, mana, é resgate ancestral. É leitura, sabe? Tantas historiadoras, arqueólogas, sociólogas, curiosas, mulheres com a alma curiosas, que foram atrás, né, de escrever a história, de reescrever a nossa história nesse contexto do feminino, para que a gente saiba realmente o que houve, como era cultuado, como tudo era feito, né? E sem medo. Eu lembro que quando eu comecei nesse universo sagrado feminino, eu me deparava, né, apesar de já estar afastada de religiões, tá? Mas eu me deparava com muita crença limitante na minha cabeça, né? De pensar assim, nossa, mas se eu colocar uma estátua aqui da deusa Ísis, será que eu tô infringindo alguma lei divina? Que eu tô, assim, desmerecendo Jesus? Que eu tô, sabe? E aí eu comecei a conversar comigo mesma, né? E perguntar assim, caramba, Bruna, mas você já tá afastada da religião faz tanto tempo. Olha como essas raízes ainda estão firmes, né? E quando você busca na mente, tipo assim, quando isso começou, você não consegue lembrar. Porque isso é diante de você, mana. Sabe? Isso é passado para você, vindo dos seus ancestrais, entende? Se de 15 mil anos, né, pra cá, a gente viu esse patriarcado, a gente viu o que aconteceu com as mulheres, a gente viu toda uma silenciação, né, das mulheres, a gente viu, né, entre aspas, como é que a gente quer que chegue, né, essas informações por nossos pais, por exemplo? Não tem como, é muito distante, né? Então a gente tem que aproveitar o trabalho dessas mulheres, né, que lutam para resgatar esse sagrado feminino, esse divino feminino, as sociedades matrifocais, né? Enfim, vários outros termos e coisas que eu vou trazer prazerosamente aqui para vocês. Eu vou amar esse papo de comadres da gente, porque eu quero que você sinta, se for de vontade da tua alma, eu quero que você sinta a alegria que eu senti em retomar esse lugar. Por que eu falo retomar, né? Porque nessa vida eu não tinha vivenciado isso daqui, né? Mas em outras eu tenho que vir, né, gravar um vídeo para vocês para falar sobre acessos de lembranças, de memórias que eu tive das minhas outras vidas. E eu respirava isso daqui, sabe? Esse universo daqui. Eu respirava isso. Então, é literalmente aquela coisa de, sabe aquela frase que você já deve ter visto no Facebook e no Instagram, que fala assim, somos as filhas das bruxas,
as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar, pode ter certeza que é quase que isso. Talvez, tá? Eu vou mais fundo aí no pensamento. Talvez nós somos aquelas bruxas que foram queimadas e estamos aqui mostrando que não se mata, que não se finaliza uma coisa que está enraizada no divino. Porque Deus também tem sua face no feminino. E esse movimento aqui, entre mim e você, vai fazer com que isso nasça no coração de mais mulheres. Tá bom? Vou te esperar no próximo vídeo, tá? Maratona esses meus vídeos que eu tô falando muito aí sobre sagrado feminino. E vai ser uma delícia ter você aqui comigo, tá bom? Já se inscreve, já me segue no Instagram pra gente fazer parte do mesmo clã, né? Com outras mulheres incríveis. E, enfim, tá sendo um prazer pra mim falar sobre isso com você.